Olá, amigos da Rádio Rural de Parelhas, se chama o Rural de Comunicação, os amigos também da 102.7 de Caicó. Estamos chegando neste sábado com mais um Frente a Frente. Hoje recebendo aqui o Rafael Fagner, empresário e também um dos nomes que pretende disputar a Câmara de Vereadores do município de Santana do Seridó. Isso mesmo, boa tarde, Joelma. Olá, para você ouvinte da nossa Rádio Rural de Parelhas, da Rádio Rural 102, é mais um Frente a Frente e mais neste sábado de aleluia, né? A gente fechando já o mês de março, né? Amanhã é domingo de Páscoa e desde já a gente já deseja uma ótima Páscoa para todos. Rafael, seja bem-vindo aqui ao nosso Frente a Frente, bom dia. Olá, bom dia Marcos, bom dia Joelma, bom dia a todos da Rádio Rural AM de Parelhas, da Rural FM de Caicó e especialmente todos os santanenses que nos escutam neste sabadão aí, né, de aleluia, de folga, todo mundo aí curtindo o sábado, descansando, com seu radinho ligado e sintonizados nas notícias e nesse frente a frente deste sábado de hoje, conversando com vocês sobre Santana do Seridó. Para quem lhe conhece, sabe que você sempre gostou de política, sempre esteve aí nos bastidores da política. Agora, colocar seu nome à disposição para disputar um pleito esse ano, como é que foi? Como é que surgiu essa ideia? Marcos, Joelma, como você falou, todo mundo me conhece na cidade, uma cidade pequena, então pequena no tamanho, mas grande, né, nos acontecimentos e na política. Eu entrei na política em 2002. Na época que eu entrei na política, foi pela oposição de Santana do Seridó. E de lá para cá, fui secretário no meu município durante 10 anos e 6 meses. Foram 7 anos da gestão Iranildo e mais quase 4 anos aí na gestão de Adriano Gomes. Fui secretário após a derrota de Adriano em 2016, deixei a gestão pública e fui empreender, né? Abri meu escritório, abri minha empresa e fomos empreender. E de 2016 até 2000, o ano passado, não se falava ainda, não tinha nenhuma pretensão e surgiu aí a oportunidade, o ano passado, né? Outubro do ano passado, surgiu o convite e a gente veio discutindo. Meu primeiro passo foi conversar com a família. Ninguém assim toma uma decisão dessa sem antes conversar com a esposa, sem conversar com o pai ou com a mãe. Perdão, meu pai não está mais entre a gente. Com minha mãe, com meus irmãos, com a família da minha esposa, que é importante. Então, o primeiro passo foi conversar. Quando surgiu o convite, foi conversar com a família e daí tomar a decisão, né? Tomar a decisão de colocar o nosso nome à disposição do povo de Santana do Seridó, para que a gente possa estar levando nas convenções deste ano o nosso nome e pleiteando uma candidatura, porque agora não tem ninguém candidato, somos pré-candidatos, né, pré-candidatas, e vamos colocar o nosso nome à disposição na convenção. Nós sabemos que não existe candidato até lá, até que haja convenção, que se haja essa discussão com o diretório do partido, com o diretório, com o prefeito Hudson, né, com a vice-prefeita Tatiana, enfim, com todos que fazem parte do grupo de situação hoje de Santana do Seridó. Quando você conversou com a família, qual foi a reação deles? A primeira impressão que não, né? A gente tinha aquela convicção da minha família, para quê e por quê? E até hoje se pergunta, né? Mas para que você quer entrar nisso, né? Usa esse termo, esse adjetivo nisso. Mas eu digo muito que a política, quando ela não é feita por homens e mulheres de bem, outros pensamentos entram nelas. Eu sempre tive uma convicção que a política é feita de novos pensamentos, de novas ideias, de pessoas que não dependam exclusivo da política para o seu meio de sobrevivência. Eu defendo muito isso. Então, quando eu me vi mais maduro, faço 41 anos em julho, então vou enfrentar uma campanha, possivelmente com 41 anos de idade, diferente da campanha que eu enfrentei em 2004, quando eu tinha 20 anos de idade, totalmente diferente da realidade hoje. Já maduro, já estabilizado, já com minha empresa organizada, já com minha família estabilizada. Então a gente agora vai dar nossa contribuição lá na Câmara, eu tenho certeza. No momento que a gente colocar o nosso nome, que o povo entender que a gente pode ou não dar contribuição, vamos sim fazer o diferencial. Mas a família inicialmente teve essa negativa, mas entendeu que esse era o momento e que eu estava preparado realmente para dar minha contribuição nesse momento.
Então, tive o apoio da família, estou tendo o apoio da minha esposa, da minha família, enfim, da minha esposa, que é muito importante, da nossa base. Assim, se eu não conseguisse sair com a família unida, em hipótese nenhuma, eu enfrentaria uma disputa como essa. Se eu não conseguisse sair com a família, com o meu povo, dentro de casa, unido e imbuído na disputa, não teria nenhum tipo de objetivo para mim nessa disputa. Nós conhecemos o Rafael empreendedor, mas como é o Rafael político? Olha, o Rafael político, ele tem duas versões bastante interessantes. Eu digo muito que a gente é vivendo e aprendendo as coisas na política no dia a dia. Quem me conhece, quem tem 40 anos ou um pouquinho mais, acompanhou a minha história desde 2004 e sabe que não foi uma história boa. Isso aí eu sou totalmente ciente disso. Sabe que naquela época as minhas atitudes, o meu comportamento, até nos meios de comunicação na época, eu tinha um programa chamado O Povo Quer Saber, na Rádio Rural de Parelhas, que era bastante crítico à gestão do prefeito Hudson. E ele entende isso. Hoje a gente conversa sobre isso de boa, mas foi realmente uma relação muito dura, muito conturbada, muito ruim para ambas as partes. E quando o tempo foi passando, eu conto muito que foi de 2009 para cá, quando eu comecei a trabalhar com esse prefeito Iranildo, que eu comecei a ver que política não se faz com inimigos, se faz com adversários políticos. Uma coisa é você ter inimigo, outra coisa é ter adversário político, né? As pessoas, elas confundem muito, elas esquecem que o político por trás dela tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, tem um familiar, tem um ser humano. Então, claro que todo mundo erra e tem que assumir esse erro e tem que reconhecer que mudou a sua característica de pensamento de política. Então, hoje, a minha visão de política, primeiro, política não é meio de sobrevivência, né? Política não é sonho, política é vocação. Política é o desejo de ajudar alguém que precise dela. Política é a ciência de ajudar as pessoas, né? Discordo completamente, e digo muito isso nos meios de comunicação, nas redes sociais e nos amigos, que achem quem quiser achar, mas eu discordo completamente que a pessoa use da política para sobreviver dela. Eu creio que você tem que entrar na política com um objetivo único, de fazer o bem, e principalmente fazer com que as políticas públicas funcionem de verdade numa cidade do tamanho de Santana do Seridó. Que por mais que a gente tenha uma gestão eficiente, eficaz e empenhada em fazer o bem, mas sempre existe a crítica construtiva em relação e destrutiva. Então, hoje a minha visão de política é que ela deve ser feita pensando principalmente nas pessoas que precisam das políticas públicas essenciais, como saúde, educação, gestão de emprego e renda, esporte e lazer. Então, você está dizendo que, nesse caso, no passado, você era, né, um político radical extremo, e hoje um político mais maduro, inclusive do lado que é liderado por Hudson de Brito. Isso. Eu estive numa casa esses dias, visitando uma casa, e eu escutei de um senhor, foi interessante que eu escutei isso dele. Não é um senhor que tem curso superior, não é um senhor que mas ele tem o curso da vida, da faculdade da vida. Eu escutei dele a seguinte coisa: Rafael, você hoje está maduro politicamente falando. E como foi bom ouvir isso dele, né? Desde 2010 que eu vejo você na política e está diferente do que você fazia antigamente. Então, não é feio, assim, maneira nenhuma, reconhecer que 2004 foi uma campanha dura, 2002, 2004, 2006, 2008, mas 2009 para frente, quando eu posso fazer parte da gestão do ex-prefeito Iranildo, a gente conseguiu ver que política tem que ser usada da melhor forma possível e para ajudar as pessoas e principalmente, repito aqui, as pessoas que mais precisam dos serviços públicos, que são essenciais para a sobrevivência do dia a dia numa cidade como a nossa. Você, por muitos anos, foi pedra e agora vai se tornar vidraça, né? Se a gente enxergar, por exemplo, a política como um local realmente de julgamento, né? Coisas que você fez, inclusive, no passado, né? Certeza. Você se arrepende de julgamentos que você fez, por exemplo, sobre políticos de Santana do Seridó? Profundamente. A pergunta foi muito boa, Marcos. 2 julgamentos que você fez, daquilo que eu julgava, não daquilo que eu fiz. A gente não deve se arrepender daquilo que a gente faz, não, porque senão, você tem... Não, aquilo que eu fiz serviu para amadurecer. Me arrependo de 2 julgamentos que houve na minha vida. Eu julgava algumas pessoas, porque me diziam que elas eram assim, e quando eu passei a conviver, passei a conhecer, passei a conversar, vi que não era assim. É a questão da rotulação. Você costuma rotular as pessoas pelo que eles dizem, né?
Rafael é isso, mas sem nem conhecer quem é Rafael. Ah, Joelma é isso, mas sem nem conhecer quem é Joelma. Rotulam as pessoas. Me arrependo muito, né, das rotulações que eu fiz com alguns colegas, que hoje são colegas, a gente discute sobre isso da melhor forma possível, mas não das coisas que eu fiz em 2004, 2005, porque ali fez com que chegasse o amadurecimento, né, na política de Santana do Seridó. Não só eu, mas como vários outros colegas que são pré-candidatos, que eram adversários, que estão unidos hoje. Por exemplo, eu vim agora há pouco no carro e falava com um colega meu sobre isso. A gente conversava, né, que o grupo hoje de situação de Santana do Seridó é um grupo mestiço, misturado. Nós temos pessoas que sempre foram da situação e pessoas que sempre foram oposição, que hoje estão juntos com o objetivo de levar desenvolvimento para o município de Santana do Seridó. Já que você falou em grupo, né, a gente é acostumado a ver embates entre situação e oposição. E Santana do Seridó, nesses últimos meses, mostrou um cenário diferente. Um embate dentro dos próprios aliados. Como é que você avalia isso? Joelma e Marcos, desde que começou, né, nós sempre tivemos essa convicção que não só duas pessoas, mas eu até me estranhei porque que mais gente não disputou a vaga de vice de Tatiana. Porque se queria se fazer parte dessa chapa, né? Então nós tivemos aí 2 vereadores que foram para esse embate direto. Quando eu falo embate, falo essa luta direta por serviço. O vereador Caio, com 27 anos de idade, 2 mandatos de vereador, e o vereador Ivan Dantas, com 7 mandatos de vereador, presidente da Câmara, uma larga experiência na política de Santana do Seridó, e essa novela teve um fim, né? Teve um fim na última sexta-feira, em que foi escolhido pelo grupo o vereador Caio Cabral. E eu sempre digo, por exemplo, todo mundo sabia o meu posicionamento, e sabe o meu posicionamento com minha ligação com o vereador Ivan Dantas. Joelma, em 2016, acho que você não sabe dessa história, em 2016 eu era secretário de Adriano e eu bati o pé, eu disse: Adriano, eu vou votar com você para prefeito e com o Ivan para vereador. Ivan é vereador da oposição. Adriano, em 2016, ia para a reeleição contra o Hudson, que ganhou a eleição, e Ivan ligado à oposição a mim na época. E eu bati o pé e disse que votava em Adriano para prefeito, mas tinha uma escolha pessoal, minha pessoal, de Ivan para vereador, e assim foi. Eu sabia que minha cabeça, naquele momento, ia para uma bandeja como foi. É tanto que a gente perdeu as eleições no domingo, e na terça-feira eu fui exonerado. Eu sabia que isso ia acontecer. Então, a minha ligação com o vereador Ivan sempre foi uma ligação de amizade, de respeito, foi padrinho do meu casamento, né, agora. Então foi de amizade, de respeito. Eu tinha minha posição, mas eu também tinha uma posição já também baseada naquilo que eu passei em 2002, 2004, 2006 e 2008, que não era de radicalismo. Eu não poderia radicalizar um negócio que já estava muito radicalizado, né, pelos dois. Tanto um defendia a sua tese, que queria ser vice, como o outro defendia. E eu não poderia, até porque eu não sou ainda liderança, eu não sou ainda vereador, eu sou pré-candidato, então isso era para ser decidido entre os 7 vereadores, o prefeito, a vice-prefeita e as lideranças que fazem parte desse grupo. Eu não faço ainda, né? Não faço parte da gestão ainda, eu sou pré-candidato do partido do prefeito. Se a gente for candidato e ganhar, aí é outra coisa. Mas, por enquanto, eu não poderia bater de frente com isso. Sempre conversei com os dois, pedindo calma ao vereador Caio, pedindo calma ao vereador Ivan, e torcendo que isso fosse resolvido da melhor forma possível, que não deixasse sequelas. Porque política se faz conversando, com os pés no chão, somando, dialogando, apaziguando, jogando água onde tem fogo. Se faz com isso, porque senão o grupo fica um grupo... Eu digo muito que não existe casamento sem um ou sem outro querer, né? Se existe, por exemplo, se o marido... namora com sua mulher, a força não é um namoro, né? Então ambos têm que querer essa relação, né? Tem que ser uma relação sadia, uma relação respeitosa entre ambos. A decisão aconteceu, né? Foi decidido aí pelo vereador Caio Cabral, e agora é ir para frente. Agora apresentar a chapa Tatiana e Caio, e torcer bastante que o vereador Ivan Dantas coloque o seu nome à disposição. Eu sou a favor que ele coloque o seu nome à disposição novamente para disputar uma vaga de vereador,
ele tem muito a somar com Santana do Seridó pela sua experiência, pela sua capacidade na Câmara, junto com a gente, junto com Tatiana, junto com Caio, o vice-prefeito. Eu acho que esse momento é de união, é de pregar isso, é de pregar é de apagar esse fogo que tentaram, fogo de montura, como a gente diz, né? Se não apagar, vai queimando as casas umas pelas outras. Somos uma cidade muito pequena, todo mundo conhece todo mundo é família, todo mundo se une, então não tem para que esse momento. Não foi dessa vez para o vereador Ivan, mas temos uma campanha daqui a 4 anos novamente. Eu vou estar muito velho, eu vou estar muito novo. Já vi muito velhinho botar novo no bolso e vice-versa. Então não tem isso de idade, não tem isso. É o momento. Acho que Deus escreve certo por linhas tortas. Aconteceu e agora é seguir o nosso caminho com a chapa Tatiana e Caio. Agora, quais os critérios que realmente foram usados para escolher, no caso, o Caio? Marcos, eu costumo dizer que aquilo que é discutido lá entre o grupo, eu entrei no final da reunião, né? Houve uma reunião antes só com os vereadores, com o prefeito Hudson e com os esposos lá, os maridos, e depois foi chamado a gente, que somos pré-candidatos, já para informar a decisão do grupo, que tinha sido a escolha do vereador Caio Cabral para ser visto. O que foi nos passado é que essa escolha tinha sido feita através de uma pesquisa. Houve uma pesquisa de intenção de voto, essa pesquisa foi apresentada ao grupo e o grupo aceitou o resultado da pesquisa, que deu o vereador Caio Cabral à frente, né? Um levantamento interno, né? Um levantamento aí interno que foi usado, não foi nem pesquisa, um levantamento, um estudo interno. Mas foi uma decisão de grupo. A gente viu aí que o vereador Ivan estava na reunião, ficou até o final. Não é que ele concordou, né, com a escolha. Ninguém tem um sonho interrompido assim e concorda de qualquer forma, mas ele aceitou a decisão do grupo e está discutindo o seu futuro político com a família, né? Eu tive com ele e ele está discutindo o seu futuro político com a família dele, que eu acho mais correta, a esposa, o filho, os mais próximos ali dele, ouvir qual será o futuro político dele, que eu torço muito que seja no grupo, sendo candidato a vereador e somando para que a gente possa ter aí uma gestão para frente com ele ajudando. Nós, para quem acompanhou essa escolha, né, essa disputa, a gente tem de um lado um político com vários mandatos, né, e uma experiência do Ivan, e também do outro lado um político com futuro promissor, que é o Caio, né? Então cada um com as suas qualidades, né, e com os seus potenciais, né? Mas você acha que, por exemplo, a condução foi equivocada, a forma como foi conduzido realmente esse processo de escolha do vice, né? Em alguns momentos, né, pelo menos é o que se especula, de que o próprio Caio teria dito que se não fosse escolhido romperia, partiria para a oposição, apoiaria um candidato adversário, no bom entendedor, colocou a faca nos peitos, né? E essa condução, ela acabou deixando sequelas ou não? Você acha que está tudo superado? Nada tá nada. Eu sou bem sincero, né? Não tem como, até porque foi sexta-feira, né, passada, então já está há 9 dias, hoje, sábado, né? Que essa decisão foi tomada. Então, eu rezo bastante e torço que isso seja superado daqui para frente, porque realmente a forma que foi, não que demorou muito a escolher, o problema é que o grupo, ele é um grupo grande, é um grupo unido, é um grupo muito forte, é um grupo edificado. E se existir a preocupação de manter esse grupo unido, né? Quem é que quer perder aliado? Ninguém quer perder aliado, né? Faz política somando e não subtraindo. Então, se existiu essa preocupação de ir conversando o máximo que a gente pôde, né? A gente conversou o máximo que a gente pôde. Eu conversei muito tempo com o Caio, conversava com o Ivan e dizia a minha posição e a todo tempo pedindo que isso fosse resolvido da melhor forma possível. O Caio realmente ameaçou deixar o grupo caso não fosse escolhido? Houve essa. Eu não participei da reunião que surgiu essa história, né? Não estava nessa reunião. Você tinha conhecimento disso? Mas chegou ao meu conhecimento isso, que ele tinha dito que se não fosse escolhido, romperia e seria candidato a prefeito. Conversamos várias vezes sobre isso também, e eu dizia da capacidade dele, como digo da capacidade do vereador Ivan Dantas, como de todo o nosso grupo.
São homens e mulheres que têm capacidade de ser prefeito, de ser vice, de ser vereador, secretário e dar a sua contribuição para o município. Claro que a escolha está feita e agora é o grupo realmente juntar os cacos e trabalhar e ir para a campanha, né? Mas, na sua opinião, qual dos dois realmente reuniria as melhores condições para ser o vice de Tatiana, o Caio ou o Ivan? Nós temos duas pessoas e duas imagens totalmente diferentes uma da outra. Nós temos o vereador Caio, com a sua juventude, com a sua expertise, né? Com a cabeça fresquinha, como a gente diz, né? 27 anos, eu não digo que dá de ser pai de Caio porque eu tenho 40, então 13 anos não daria, mas a juventude de Caio. Mas pelo outro lado, nós teríamos a experiência, a larga experiência do vereador Ivan Dantas, que já por 7 mandatos de vereador, o pai dele foi vice-prefeito, então eu acho que ele queria terminar a sua história política dessa forma, assim como foi o do pai, né? Sendo vereador por vários mandatos, e terminar como vice-prefeito. Infelizmente não conseguiu. Quem reuniria as melhores condições, ou de qualquer um do grupo reuniria as melhores condições de ser vice-prefeito? Inclusive eu fui contra no começo, o ano passado se iniciou uma conversa na cidade que se ia existir um acordo para ser candidato único e que iria indicar fulano como vice. Eu disse, não, de maneira nenhuma, que nós temos muitos nomes bons no nosso grupo para ser vice-prefeito, para ser prefeito, para ser... Temos muitos nomes bons. E uma coisa que o prefeito Augusto diz direto, daqui desse grupo, qualquer um pode ser o vice, qualquer um pode ser o prefeito. Então, a melhor escolha, ela queria que fosse do grupo, né? Que fosse de um acordo do grupo, que não existisse o que existiu. Porque, quer ou não, né? Deixou sequelas, deixou mágoas, sonho foi interrompido aí, e agora cabe a gente, como apaziguador, tentar conversar e tentar apagar essas arestas que ficou. Você conversou com o Ivan após a escolha, como é que ele está? Sim, conversei com o vereador Ivan Dantas e conversei como amigo dele, né? Ele está magoado ainda, é normal esse momento, e a gente terminou a conversa da seguinte forma: vamos dar tempo ao tempo, né? Ele é um homem muito sereno. Eu conheço Ivan de 2000 para cá. A gente, né, passou campanha juntos, me ajudou bastante em 2004, no pior momento da minha vida. Ele sabe dessa história, ele estava lá do meu lado, e vice-versa, eu com ele e ele comigo. É um muito sereno, é um cara que eu acho que ele pecou aí. Ele é tão sereno, ele é tão grupo, ele é tão da paz, do acordo, que ele não foi muito à frente do seu projeto e acabou aí, eu digo, sendo substituído por um projeto mais audacioso. O Ivan, ele disse aqui no programa, quando esteve aqui no Frente a Frente, que era um homem de palavra, um homem que tinha cara e lado, né? E, salvo engano, uma das promessas que ele fez aqui no programa foi: se eu não viabilizar me candidatar a vice, não irei disputar a Câmara de Vereadores. Ele disse que era um homem de palavra, mas você espera que pela primeira vez ele não cumpra a palavra dele? Vai cada pergunta. Olha, eu tive com ele, eu fiz essa pergunta a ele, presidente, eu chamo ele de presidente desde sempre, né? Presidente, você vai colocar o seu nome à disposição? Ele disse que não sabe. Ele disse que isso será discutido com a esposa dele, com os filhos e com a família. A melhor coisa que ele pode fazer é isso mesmo. Ele disse que tem uma família para preservar, é um empresário. Hoje Ivan é um dos homens mais bem-sucedidos do município. Digo isso, eu já trabalho para ele, minha empresa, ele é cliente da minha empresa, então conheço a fundo também o lado empreendedor, gera emprego de forma direta e de forma indireta. Está estabilizado, está organizado. Repita aqui, qual a minha torcida de Rafael? Que ele seja candidato a vereador. Essa é a minha torcida. Porque é um cara que pode ajudar muito ainda, se está no Seridó. Mas você acha que ele está balançado a repensar essa posição dele? Não sei, Marcos. Ele foi muito claro na resposta dele: a decisão será da minha família. Eu não senti nele nenhuma posição que sim nem que não. Ou seja, ele vai assim, deixar isso com a família. A decisão com a família dele, que eu acho que a melhor coisa que ele tem que fazer é ouvir quem realmente está dormindo ali com ele, vivendo no dia a dia e conversando, que é a mulher e os filhos. Ele vai dizer o seguinte: eu ouvi o povo pediu, não posso faltar o povo, e sou candidato novamente a vereador, caso ele realmente deseja disputar a Câmara de Vereadores. Eu torço, né? Que isso aconteça. Viu? A gente não veio aqui para falar de Ivan, veio para falar de você, né? Do seu projeto de disputar a Câmara. Essa ligação é muito grande. Essa ligação é muito grande. Eu espero que continue. Eu torço muito que o vereador Ivan baixe um pouquinho aí essa tristeza. Está triste, tá? Mas que reveja o seu conceito, reveja as suas proximidades, e acalme um pouco a cabeça, a gente volte realmente a ser esse grupo que a gente era antes. Como é que você avalia, então,
o momento do grupo, depois dessa decisão? Assim, qual a palavra que eu posso usar para esse momento? Nós estamos com dois sentimentos, pelo menos eu, Rafael Fagner, estou com dois sentimentos. Primeiro, aquele alívio que foi resolvido, porque isso era uma novela de muito tempo, que todo mundo perguntava, e aí, o vice? Eu disse, amigo, eu sei que eu sou candidato a vereador agora. E essa novela imensa, então, esse alívio, né, porque foi resolvido, e a angústia, da forma que foi resolvido, né, a que ponto chegou para ser resolvido. Não é porque foi Caio, de hipótese nenhuma, nada contra Caio aqui, pelo amor de Deus. Um amigo, um jovem, a mente muito aberta, igual a minha, tem o mesmo pensamento que eu tenho, tem as mesmas ideias, os mesmos ideais para São Seridó, mas é a forma que foi conduzida e a forma que se chegou a esse resultado. Né? Eu esperava bem menos que fosse da melhor forma possível. Então, dois sentimentos. Sentimentos de alívio, porque foi resolvido, mas também dessa angústia, porque eu estou vendo um amigo, né, que teve um sonho interrompido. E eu falo agora do lado pessoal. Eu senti, minha esposa sentiu. A gente é muito próximo, a gente sentiu. Por ele, não... Assim, repita aqui. Nada contra o vereador Caio, pelo amor de Deus. É porque a gente é muito próximo do Ivan, então a gente sentiu essa tristeza dele. Você me força a fazer alguns questionamentos. Por exemplo, você acha que Ivan merecia isso? De não ter sido escolhido? Sim. Eu vou responder com toda a sinceridade do mundo, que eu estou aqui para falar a verdade. Ele não merecia isso. Não é Caio, não é? Não é Caio. É Ivan, Caio, pelo amor de Deus, né? Caio, me escute. Não é, cara, a gente já teve vários bate-papos entre eu e ele, conversando, com sonhos para Santana, mas pô, vereador Ivan, eu estou arrepiado aqui, eu tenho uma ligação muito forte com ele, com a família dele, de amizade mesmo. Na amizade. O cara não coloca ninguém para ser para encarregamentos porque quer. Né? Então, pura amizade. Então a gente sentiu muito, mas vai passar. Eu tenho um colega meu que diz, Rafael, calma, porque no dia que foi decidido isso, o alívio porque foi decidido e a angústia porque da forma que foi, eu passei o dia inteiro angustiado e nem... Né? Você acredita que algumas pessoas também jogaram lenha na fogueira para ver, né, o fogo aumentar, né, principalmente entre os dois, para que houvesse essa disputa, para que os dois se chateassem, para que o grupo ficasse dividido? Você acredita que teve pessoas que também ajudou, deu um empurrão para isso acontecer? Uma não, várias, né? Porque a gente, assim, enquanto a gente via alguns querendo que fosse da melhor forma do mundo resolvida, outros queriam que o circo pegasse fogo. Por quê? Porque há interesse por trás disso. Um ou outro ali, na mente de algum, ia romper. Isso não é bom para nenhum tipo de grupo. A eleição está decidida. Não existe eleição ganha antes de abrir a urna, não, amigo. Tem que esperar abrir as urnas. Então, toda a campanha ela é difícil. Eu tenho um levantamento que deu fulano na frente. É hoje, mas a campanha não é hoje. A campanha é de 15 de agosto para frente. Então existiu sim com essa esperança que um ou que outro, né, tanto Caio como Ivan, ele rompesse, ele deixasse o grupo, ou então cruzasse os braços, que é muito ruim. No caso, um fogo amigo ou uma articulação da oposição? Os dois. Houve os dois. Porque eu via. Houve os dois. Mas alívio foi resolvido, está decidido, a chapa é essa, e angústia pela forma que foi. Somente. Rafael, agora aquele questionamento que você disse que foi feito a você, né, e que a gente também perguntou no início, mas a gente reforça a pergunta. Por que Rafael quer se tornar, caso coloque o nome, vença um vereador em Santana do Seridó? Joelma, eu tenho um motivo, e eu dizia isso essa semana para uma pessoa próxima a mim. Eu estava meio angustiado porque acontece, você entra na política, você tem as pessoas que lhe dão apoio, tem as pessoas que vão, né, bater com força. Isso é normal, já entrei sabendo, mas eu não consigo digerir isso ainda bem. Né? E eu triste lá, porque tinha ajudado uma pessoa, como eu sempre fiz isso, não é porque eu vou ser pré-candidato, não. A minha empresa, quem conhece a minha empresa sabe que sempre existiu esse apoio. A gente destina uma quantia mensal para cestas básicas, a empresa em si, não Rafael. E eu tive que parar com isso porque o nome foi colocado a pré-candidatura e a empresa realmente não pode estar envolvida nisso. E teve uma retração. E eu dizia, meu amigo, a minha única intenção de ser pré-candidato, a minha única intenção de ser o vereador é para ajudar. Né? A gente
tem muita coisa boa para fazer. Eu quero acabar com aquela imagem que vereador só serve para botar nome de rua, moção de pesar e moção de aplausos. Porque a gente tem essa imagem em Santana do Seridó. Eu votei em fulano, mas fulano só faz isso. Eu votei em ciclano, mas ele só faz isso. Então, acabar com essa imagem que o vereador, ele pode e deve fazer muito mais pela sua cidade. Não é só criar requerimentos, não é só criar projeto de lei, mas é criar o requerimento, correr atrás para ele ser implantado, criar a lei e implantar. E tirar o bumbum da cadeira, e que custa, uma vez a cada um ano em Brasília, atrás de recurso federal, o que é que custa ir a Natal, atrás de recurso estadual, conseguir emenda para isso, emenda para aquilo. Isso também é o papel do vereador. Ele esperar só pelo prefeito, amigo, é muito difícil. Somos 9 vereadores. Se cada um fizer a sua parte, ajuda muito a gestão. Muita gestão. Melhora a saúde, melhora o esporte, melhora a educação, melhora tudo. Você deixa entender de que há uma imagem em Santana do Seridó de que a Câmara, o que o vereador só serve para colocar uma moção, colocar o nome de rua. Você acha, se existe realmente isso em Santana do Seridó, você acha que a população não conhece realmente o trabalho da Câmara de sua cidade, ou é porque a Câmara realmente faz um trabalho muito tímido? Não, as duas coisas. Esse trabalho tímido dele reflete em mais publicidade. Eu já tive de acompanhar, quando eu não posso ir na sessão, eu acompanho pela transmissão, ou da rádio de Parelhas, ou do Facebook. Eu fico acompanhando, tem muita coisa boa lá que merece um pouco mais de atenção, tanto pelo poder público, requerimentos bons que ainda não foram atendidos, projetos de leis que ainda não foram colocados em prática, coisas que o vereador às vezes tem um desejo de fazer, que pede ao prefeito, que muitas vezes depende de emenda parlamentar, que ele não saiu de lá para ir atrás. Então tem muita coisa que pode ser feita e que já foi feita, que não foi publicidade. E a população tem essa imagem ainda, né? Eu elegi fulano, mas ele só faz isso, ele só faz aquilo. Ou seja, e por que não cobrar também do seu representante? Vai lá, cobra dele. O seu voto é para isso, você votou naquele representante para quê? Então você tem que cobrar dele realmente. E o representante tem que dar publicidade ao seu mandato. Isso é muito importante. Se você faz uma coisa e não publica, quem vai saber? Você tem que... E outra coisa, levar a população para dentro da Câmara de Vereadores. Olha, teve uma audiência pública o ano passado sobre a questão da falta d'água no meu município. Eu já estava com uma situação muito, muito crítica lá, não tinha água, o açude secando. 9 vereadores e 2 pessoas assistindo. 2 pessoas assistindo. Rafael, isso foi o quê? Não foi publicado ou porque a população realmente não tem interesse de ir para lá, né? Assistir, participar, opinar. Falta uma manifestação, sim, dos nossos representantes, tem que trazer a população para dentro da Câmara e participar das decisões, participar dos projetos, das leis, criar junto e resolver os nossos problemas. Você acredita que o vereador não esperar só pelo gestor que está ali na prefeitura, mas buscar benefícios com outras lideranças, outros políticos? Sim, com certeza. Eu digo muito, pegar o seu carrinho, pegar o salário que é ali pago, para ter salário, destinar ao seu mandato, né? Aí vem a importância do vereador não depender só do salário de vereador, não viver exclusivamente da política. Porque ele pode pegar o seu salário, que é justo, tem que ser pago, que ele trabalha para isso, mas pegue parte desse salário e invista, vá uma viagem a Natal, bata as portas do gabinete dos deputados, da governadora, do vice-governador, dos secretários de Estado, vá 2 em 2 meses a Brasília, bata as portas do senador, dos deputados federais, traga recursos para o município, faça um projeto, leve debaixo do braço, procure as entidades estaduais, federais. Tem muita coisa em Brasília. Eu lembro quando eu ia para lá com o Iranildo ou com o Dril, a gente via muita coisa, a gente via muito vereador lá atrás de recursos, sem prefeito. E chegava no município, está aqui, prefeito, 100 mil, está aqui 200 mil, está aqui R$1 milhão, que eu consegui para isso, e está aí. E é o município que vai ganhar com isso. Então, tirar realmente, sair do gabinete e buscar onde realmente tem os recursos e tem para vir para o município. Você acredita que houve um amadurecimento da Câmara de Santana, né? Porque eu conheço já há bastante tempo, né? Há muito tempo, e a gente viu que desde as transmissões, que iniciou as transmissões pelo rádio, né? Que iniciou pelo rádio,
houve também, começou a ter uma preocupação dos vereadores, Sim, né? claro. Até de como se comportar, até de como falar. Depois vem as redes sociais, né? Que veio para somar também, né? Quem acompanha pelo rádio, quem acompanha pelas redes sociais, você acredita que o vereador passou até a se policiar mais, a ter cuidado? Claro. Hoje em dia, eu digo muito que cuidado muito com o que você fala e até com a expressão do seu rosto, porque a população consegue identificar através de um vídeo no Instagram se você está mentindo ou não. A população, esse cara consegue. Isso aí ficou mais fácil hoje você identificar o seu representante, você reconhecer se ele vai fazer ou não aquilo por ele. Nossa Câmara passou sim por esse amadurecimento muito grande. Um exemplo aqui que eu cito, muito claro, da população ter elegido 2 vezes Tiago, né? Tiago Cabral, que foi vereador por 2 vezes na cidade, um jovem que era desportista e foi candidato e foi mais votado na época. Caio Cabral, que foi por 2 vezes eleito, muito jovem, o mais votado, né, da cidade, e entre outros, e os senhores também que passaram ou estão lá dando a sua contribuição, mas eu acredito que tudo na vida passa. O único poder que deve ser eterno é o de Deus. Os demais tem que ser revisto, tem que ser reorganizado, realocado. Vamos colocar aqui uma pessoa que possa trazer ideias diferentes, uma imagem diferente para a Câmara de Vereadores, e eu tenho esse objetivo, fazer com que a população vá para a Câmara de Vereadores, se interesse por aquilo ali, porque vai para nossas mãos ali a decisão, uma LOA, que é a lei orgânica, assim, por exemplo, não se discute com a população no dia da votação onde vai investir, como vai investir os recursos municipais, é feito na prefeitura, é enviado para a Câmara, é aprovado. O vereador pede uma vista, uma coisa ou outra, avalia, tem que trazer a população para antes discutir onde serão investidos esses recursos, depois levar para a Câmara e aí sim ser aprovado. Caso você chegue realmente lá, que tipo de discussões, de projetos, de lutas você pensa em travar na Câmara já no primeiro ano? Já no primeiro ano, 2 de cara. Primeiro, esporte. Eu sou um cara fixado em 2 coisas. Esporte, geração de emprego e renda e capacitação. Por que esporte? Eu creio que o esporte, ele muda a vida das pessoas. Além de levar a saúde, ele leva a inclusão social. Ele tira jovens que poderiam estar consumindo álcool, consumindo a droga, a jogar um futebol, a jogar um futsal, a jogar um vôlei de areia. O esporte, para mim, é uma das prioridades. Por exemplo, um dos meus projetos é, assim dando certo, assim que se a gente for candidato e chegar a ser eleito, no primeiro mês correr atrás de recursos, né, de emenda parlamentar para adquirir um micro-ônibus direto para a Secretaria de Esporte, para que nossos times possam sair de Santana do Seridó para outras cidades, campeonatos, enfim, sem estar esperando transporte de A ou de B, pedindo A, pedindo a B, como é muito normal os times fazer vaquinha, fazer campanha para poder pagar um carro para ir, porque a Secretaria não tem um carro específico para isso. É muito fácil de conseguir, cara, pega um avião, vai a Brasília, consegue uma emenda de 50 mil com outro, emenda de 50 mil com fulano, 30 mil com cicrano, entra com a parte do município e compra um micro-ônibus para a Secretaria de Esportes. Então essa daí é a primeira coisa, a gente está tomando posse e dia seguinte pegando um avião e indo atrás de recursos para isso. Isso aí não discute. E segundo ponto é a capacitação, geração de emprego e renda. A gente tem que ter uma central de capacitação permanente do município de Santana do Seridó, para capacitar pessoas para curso de costuras, né, curso de fabricação de bonés, nós trazer a cultura para o município de industrialização, para que as pessoas possam viver na cidade e trabalhar. Nossa cidade é muito boa de se viver, Marcos, né? É um paraíso Santana do Seridó, eu chamo um condomínio aberto, mas falta emprego e renda, né? Nós temos lá 6 fábricas de costura. 6. Hoje é o setor que mais emprega no município. Mas tem aquelas outras pessoas que não se identificam com a costura, né? Que não se identificam. Então, como capacitar essas pessoas? Monta um centro de treinamentos específico do município e contínuo para capacitar as pessoas para outras áreas específicas da indústria ou do comércio. O que a gente tem que fazer é capacitar o nosso povo para que eles consigam o seu meio de sobrevivência no próprio município, sem precisar sair de lá.
Existe, no caso, uma vocação para empreender, por exemplo, em Santana do Seridó? Existe demais. As pessoas que lá, vocações são essas, por exemplo? As pessoas de lá, o comércio lá é muito bom. Por exemplo, a mulher que faz um bolo, outra que faz um salgado. Outra coisa que a gente quer trabalhar muito forte lá é a compra e a venda ao órgão público. É direto licitação no município ou de espécie de licitação para a compra de material, para a compra do bolo, para um salgado que é para um evento. E a gente sente essa dificuldade das pessoas em se preparar, né, para correr essa licitação. Eu tenho pessoas que sabem fazer o salgado, sabem fazer o bolo, mas não sabem como participar de uma licitação. Nós temos hoje a Sala do Empreendedor no município, que ajuda demais isso, pessoal. Douglas está lá, Rafael, que é o suporte para isso tudo. Mas a gente precisa levar isso ao conhecimento das pessoas. Visitar mesmo as pessoas, as casas. Olha, ali está a Sala do Empreendedor, procure lá para ser legalizar, porque vai ter uma licitação aí para compras de bolo para o município. Para servir as escolas, um exemplo. Então, o nosso povo é um povo muito inteligente, muito empreendedor, só falta mesmo aquele empurrão que nós temos que dar com a gestão e com a Câmara Municipal. Fala agora um pouco da Tatiana, né, o nome aí que o grupo escolheu para disputar a Prefeitura de Santana do Seridó. Você acha que, dentre todos, realmente é o melhor nome? Hoje é o melhor nome, eu digo muito, por dois motivos. Primeiro, foi uma vice-prefeita muito atuante, não estou aqui falando dos nossos ex-vice-prefeitos, tivemos o ex-vice-prefeito Berré, que foi aliado meu junto com o Iranildo e com o André, hoje vereador, que deu essa contribuição, mas Tatiana, ela foi para a prefeitura, ela foi para dentro da prefeitura. Claro, ela tinha um projeto de ser prefeita, mas ela fez esse diferencial, né? Ela dava o expediente, ela atendia as pessoas, ela tinha essa parceria muito forte com o prefeito Hudson, e tem ainda, era muito ouvida pelo prefeito Hudson, como é ainda. Lá as decisões são tomadas em grupo, Marcos. É muito comum o prefeito Hudson, às vezes estou em casa, ele me liga: Mala, o que é que tu acha disso? Mala? Mala. Me chama de Mala? É um apelido carinhoso que a gente tem lá. Mala, o que você acha disso? É um apelido carinhoso que a gente tem lá, não é nada de ruim não, viu? Rafael, isso, aquilo outro. E isso ele faz com boa parte do grupo. Ele liga, ele pergunta, e isso ele faz fortemente com a vice-prefeita, Tatiana. E eu digo que ela vem num momento muito bom. Será a primeira mulher prefeita da cidade. Ela vai ser a primeira. E segundo, ela vai governar com um jeito de gestão que ela já tem, que ela traz essa experiência, 8 anos vice-prefeita, né? Com a sensibilidade que a mulher tem, que é muito diferente da gente, o bruto do homem, né? E com amor de mãe. Então são 3 características que eu acho que a mulher tem para governar e fazer uma gestão totalmente diferenciada. Creio, digo muito isso a ela, né, que seja uma das melhores gestões que nós já tivemos. Não aqui falando que Hudson não foi, que fulano não foi, não. Mas que cada gestão tem o seu jeito, né? Tem a sua mão de gerir a cidade. E eu torço muito, bastante, que ela e Caio façam uma gestão diferenciada e que eu possa dar a minha contribuição na Câmara de Vereadores junto com ela. Você falei que, caso a Tatiana vença as eleições, nós vamos ter a primeira mulher a administrar Santana do Seridó. E talvez também tenhamos a primeira disputa entre mulheres entre duas do mulheres. município. Isso, a primeira disputa. Isso é uma contribuição que o município acaba dando, por exemplo, a presença da mulher na política? Grande. O doutor Emanuele é amiga da minha família. A gente é amigos. Ela vai na minha residência, eu vou na dela. A gente é amigo, se comunica. Até as eleições começar, né? Não, Marcos, de hipótese nenhuma. Olha, um dos motivos, uma das minhas preocupações, dos meus calos em 2016, em ter sido exonerado no dia seguinte, foi justamente por isso. Porque eu não trouxe para 2016 o que eu fiz em 2008, o que eu fiz em 2004. E o grupo estranhou. Né? Cadê aquele Rafael que ia para redes sociais falar de fulano e de cicrano? Esse cara ficou no passado, cara. Hoje eu sou um pai de família, eu tenho um filho para criar, eu tenho um filho para dar exemplo, eu tenho uma mulher para cuidar, eu tenho uma imagem, eu tenho uma profissão, eu tenho uma empresa para cuidar. Não posso mais simplesmente colocar a minha cara numa rede social e xingar fulano porque ele pensa diferente de mim, porque ele vota num cara diferente. Não, isso não existe mais. Adversário político é uma coisa, inimigo é outra. Então a doutora Manuela vai continuar sendo sim, minha amiga. Já avisei isso a outros várias vezes. Você não cobre de mim nenhum tipo de afastamento de nenhum adversário político meu, não. Porque eu vou na casa do adversário, eu converso, eu tomo minha cerveja com o adversário, eu almoço. Mas eu tenho minha posição política. Eu voto em Tatiana e eu sou pré-candidato e acabou a história. Agora eu não vou com isso misturar as coisas. Não vou me afastar de fulano porque fulano pensa diferente de mim. Não, isso aí não existe. Isso não existe. Porque quando passar as eleições?
Nessas eleições, aí fica as intrigas, fica os amuados para um lado para o outro. Quem ganhou fica feliz, quem não ganhou fica amuado, que a gente disse no interior é isso. Mas aquele ou aquela que teve uma postura firme, de amizade, de respeito às pessoas, tanto faz ganhar como tanto faz perder. Você já esteve na oposição, está na situação, você não é o primeiro do grupo de Hudson a ter estado lá na oposição e está hoje na situação, né? Você acha que essas articulações contribuem para, digamos assim, esse amadurecimento na política de Santana do Seridó? Não, contribui sim. É claro, todo mundo sabe disso. Quem diria que o vereador Ivan Dantas fosse estar do lado do prefeito Hudson? Quem diria que o vereador Juarez, o vereador Vicente, quem diria que o ex-prefeito Iranildo fosse disputar, fosse estar do lado do prefeito Hudson? Enfim, eu escutava isso muito das antigas, que política é como nuvem, você olha está de um jeito e olha está de outro. Mas eu digo e repito, por trás de todo político tem um ser humano. Eu acho que o respeito tem que vir acima de tudo. O respeito, a consideração, os pés no chão. Claro, você não vai deixar lhe zombarem ou jogarem, mas você tem que ter o respeito pelas pessoas, né? Qual a diferença que você veja daquele período que você iniciou, que você participou, inclusive foi secretário, para os dias atuais em Santana? Diferença em relação dentro da política? Dentro da política, muita. Hoje nós temos homens mais maduros, né? Mulheres maduras, pessoas que não se deixam mais envolver pelo disse-me-disse, que era muito comum. Rafael, diga isso porque fulano disse isso de você. Cidade pequena tem muito isso, né? É comum demais acontecer. E hoje em dia a gente respira fundo. Disse, tá bom, eu vou falar com essa pessoa. Porque antigamente já joga logo o pé, já ia para redes sociais, denegrir a imagem. E as pessoas têm que entender que política passa. São 3 meses de período eleitoral e que depois, se não for uma política tranquila, fica as sequelas. Fica as sequelas, acaba o respeito pelas pessoas, acaba o carinho pelas pessoas e nós vamos ficar lá. Nós vamos estar todos os dias, nós moramos em Santana do Seridó. Então, se a gente for procurar picuinha, como a gente diz no interior, né, procurar briga, é complicado. Assim, eu repito aqui para vocês, vamos para uma campanha de paz, de respeito, respeite as pessoas. Isso é muito importante, porque eu digo muito, gente, por trás de todo político tem um ser humano. Tem um pai de família que quer preservar um filho, tem uma mãe que quer preservar o esposo, a mãe, um idoso, um avô. Isso a gente quer, dessa área a gente tem muito esse medo. Por exemplo, eu morro de medo de meu filho se envolver muito nisso, ou de minha mãe, porque eu gosto de proteger. A gente que é pai sabe disso, quer pegar o filho, colocar dentro de uma bolinha, não se envolva nisso não, porque isso é coisa de adulto, coisa minha, mas se envolve, não tem como evitar. Mas a gente quer essa paz, quer essa união, quer essa tranquilidade, quer esse respeito pelas pessoas, que é o principal. Por que você decidiu se filiar ao Podemos? O grupo, né, nós temos o primeiro motivo aí. O Podemos hoje, no estado do Rio Grande do Norte, ele é gerido pelo senador Stevenson Valentim, e Stevenson tem dado uma contribuição muito grande para Santana do Seridó. Aquilo que o prefeito Hudson leva de emenda para ele na hora disponibiliza. Então, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Eu acho justo a gente reconhecer esse momento do senador Stevenson. E houve o convite, né, do próprio senador para que o prefeito Hudson fizesse parte da diretoria estadual. Nós temos hoje o presidente estadual do Podemos, o prefeito Fernandinho, de Acari, um amigo, um parceiro nosso, e houve esse convite. O grupo, né, nos fez esse convite para se filiar. Nós tínhamos mais 2 opções, mas a opção que o grupo decidiu foi o Podemos, o grupo como um todo. Então, todos estão filiados ao Podemos hoje. Foi a decisão mesmo de grupo e em resposta e em reconhecimento ao trabalho do senador Stevenson em Santana do Seridó. Vocês vão cumprir a cota ou a porcentagem que tem que ter entre homens e mulheres? Nós temos um problema lá para resolver, outro problema, né? O vice já foi resolvido e eu já disse para a prefeitura que a gente tem um segundo problema, que é essa questão de cotas, questão de quantidade de pessoas. Este ano só pode ir 100% mais um, ou seja, 9 candidatos, 9 vagas, então são 10 candidatos por partido, isso já com as 3 mulheres. Então nós temos que ter 7 homens e 3 mulheres. Os vereadores atual, que são 4, 5, né, Caio vai estar saindo para serviço, tem a sua vaga garantida, né, pelo partido, eles já são a reeleição, e os pré-candidatos, ele vai ter que disputar isso numa convenção. Então nós temos 2 vagas aí para 4 homens. Nós temos 4 pessoas lá querendo ser candidato a vereador, que são pré-candidatos. Tem eu,
nós temos o ex-vereador Toninho, nós temos o nosso amigo Neilton, nós temos o Ivanaldo. Então a gente vai ter que sentar e decidir isso o mais rápido possível. Porque são 4 homens, então só pode ficar 2 então, e entrar 2 mulheres. Isso, 3 mulheres. 3 mulheres. E nós temos 2 mulheres já certas, né? Que é a Fernandinha, lá do Tuiú, é pré-candidata a vereadora, e nós temos também Claudinha, esposa do ex-vereador Elvis, que também é pré-candidata a vereadora. Falta uma mulher aí para complementar, mas o problema agora é homem. Tem homem demais para pouca vaga. Então a gente está nessa luta aí para entender como será feita essa escolha, se será por pesquisa, se será na convenção, enfim, vai ter que decidir isso. Rafael, obrigado por sua participação, sucesso no seu projeto aí de viabilizar a sua pré-candidatura, né? Que Santana é uma cidade muito acolhedora, formada por homens e mulheres de bem, possa realmente aí ter o discernimento de que a campanha ela é para discutir projetos, e não para trocar agressões. Não. Mas pelo que você conhece aí dos políticos, então vamos ser uma campanha mais ou menos tranquila, né? Vai ser sim, porque o que aprender de mim vai ser tranquilo. Vamos discutir Santana do Seridó, vida pessoal. Não me interessa em nada de ninguém. Eu quero discutir Santana do Seridó, os nossos projetos, nossos sonhos para uma Santana, para o meu filho, para os meus netos. É isso que me interessa. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Só desejar aqui a todos, né, uma feliz Páscoa, né, que a Páscoa traga esse sentido de renascimento, né, de colocar os pés no chão, de entender que tudo na vida passa, tudo na vida é passageiro, o único poder eterno é o de Deus. Então, a todos os santanenses, feliz Páscoa. Aproveite aí o restinho de Páscoa e iniciamos com muita paz no coração. Que Deus abençoe a cada um com muita saúde e com muita paz. E se Deus quiser, e eu sei que Ele quer, até a próxima oportunidade. O nosso Frente a Frente no oferecimento da Panificadora São José, de Zé Calazans e Doca, pães, bolachas, café da manhã, jantar, tudo muito gostoso, com muita qualidade, um atendimento especial de toda a equipe comandada por Zé Calazans e Doca. A todos, né, um abençoado sábado de aleluia e uma feliz Páscoa, né, para todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo em Caicó, em Parelhas, em qualquer parte, né, sempre sintonizados no Sistema Rural de Comunicação. Um abraço a todos.